Olá, boa noite. A vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver assistindo no link. Hoje nós vamos ler Números, capítulo 13, um capítulo muito conhecido, um capítulo muito famoso, porque de alguma forma ou de outra, se você não leu ainda, você já ouviu ou alguma pregação, ou alguém falando sobre, ou algum vídeo na internet, alguma coisa sobre esses 12 espiões que fazem o reconhecimento de Canaã. Eles chegam na Terra Prometida, eles vão fazer o reconhecimento da terra, vão lá espionar, né? Vão ver o que que tem por perto, o que que é, porque está sendo ocupada essa terra e é de Deus, é um pedaço da terra de Deus que ele prometeu, mas foram lá e ocuparam. Então Deus, obviamente, está no processo agora de fazer eles recuperarem essa terra que é de Deus e foi promessa de Deus a esse povo logo lá atrás. Logo ele precisa entregar a terra para eles e ele manda, a gente vai ver agora Moisés falando, para mandar 12 espiões. Olhem que vocês já, com certeza vocês já ouviram. Eu não vou me prolongar muito aqui. Vamos já iniciar, inclusive, mas vai ser muito especial. Então vamos fazer uma oração para iniciar, tá bom? Meu Senhor Jesus, obrigada por nos mantermos unidos aqui para ler a sua palavra. Obrigada porque cada capítulo, cada versículo faz diferença na nossa vida, faz diferença em como conhecer o Senhor, em como conhecer os seus princípios e como o Senhor faz as coisas acontecerem da mesma forma. O Senhor não muda, o Senhor não volta atrás. Então, que lindo que é a gente poder ler a sua palavra, Senhor, e saber exatamente como o Senhor age, ou como o Senhor pensa, as coisas que o Senhor deixou para a gente entender mais de Ti. Eu peço, Jesus, que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito Santo que habita em mim possa nos revelar coisas que não nos foi revelado ainda, ou que faça diferença no momento de vida que estamos vivendo agora, especificamente. É uma passagem muito conhecida, o Senhor sabe, a diferença de tantas as formas interpretadas, a diferença que faz em simplesmente ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus faz, sem colocar o nosso pensamento, sem colocar o nosso julgamento humano no caminho. Então, hoje nós vamos aprender, meu Deus, sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor promete e cumpre, sobre aquilo que o Senhor nos dá como missão e que também nos dá como vitória. E então nós vamos também ver sobre o medo, sobre tudo aquilo que a gente põe no meio do nosso relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que faz a gente pôr em dúvida o seu poder, em dúvida o seu tempo, tudo aquilo, Senhor, que a gente às vezes, de modo humano, acabamos acreditando sem lembrarmos de quem e de como o Senhor faz. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre das distrações, nos abençoe, meu Pai, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor aqui. Obrigada por nos dar saúde, obrigada por nos trazer a esse momento. Senhor, nos abençoe, nos faça mais de Ti, menos de nós, e nos una cada vez mais, Senhor. Que a gente tenha uma grande lição, um grande aprendizado dessa passagem de hoje. Em nome de Jesus, para sua honra e sua glória. Amém. Vamos lá. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Se ele dá, é obviamente que ele é dono, né? Então, ele, como dono, ele é dono da terra inteira, obviamente, né? Ah, mas não é o diabo que é o dono do mundo? Não, ele administra aquilo que Deus criou, que é de propriedade de Deus, tá? E isso para bater com o que a gente aprende, que a gente sabe, que a gente vai ver lá na frente Apocalipse, por exemplo, quando a gente vê quando a gente vê o que vai acontecer quando Deus modificar, quando Deus construir essa terra e tudo mais. Continua sendo dele, o diabo nem mais aqui estará, logo é de Deus. A terra é de Deus. E, obviamente, que nada sai do controle dele, né? Não cai uma folha de uma árvore, isso é bíblico, sem que Deus permita acontecer. Então, Deus, como dono da terra, mandou Moisés enviar 12 homens para poder fazerem um reconhecimento, é só o reconhecimento, não é a guerra especificamente, nada disso, é lá e reconhecer a área que Deus entregou a eles, obviamente, né? Ainda não entregou, mas que Deus prometeu entregar a eles. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens. Todos eles
chefes das tribos de Israel. Então, eles têm o quê? Por ser chefe da tribo, né? Eles têm uma responsabilidade maior, eles têm uma experiência maior, né? Obviamente são mais velhos do que os jovens de guerra ou coisa do tipo, ou não também, mas eles têm uma capacidade maior de inteligência. Deus não iria colocar ali qualquer pessoa para chegar lá e reconhecer a área, né? Deus mandou os líderes de cada tribo para eles entenderem com lógico, raciocínio, para entenderem o que é que a terra que tanto foi esperada que desse a eles. Moisés fez conforme Deus ordenou e do acampamento. Ah, isso eu já li. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José. Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vopsi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui, ou Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Leiam isso, para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então, ele tinha o nome Oséias. Quando você ouve falar em Josué, que a gente vai ouvir bastante daqui a pouco, ele tinha o nome de Oséias, ok? Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Eles não foram perdidos no escuro, eles tiveram instruções que foram dadas. Subam por Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra. Vejam o que ele diz aqui, ó. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas, ou se são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou é pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita, das primaveras, das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo Hamat. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque, não é Enoque, é Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Então, é muito mais antiga do que a cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo como um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Então, você está vendo aqui o tamanho, né? É como se fosse o Itu da Bíblia. Uvas tão grandes que 2 deles tiveram que carregá-la numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Agora vem o relatório, vejam bem. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou
E de fato é uma terra que produz leite e mel. Isso é que eles não sabiam, eles só deveriam o quê? Acreditar na palavra do Senhor. Deus tinha dito que ia dar para eles uma terra em que, né, que mana leite e mel. Então, eles estão dando esse parecer a Moisés. Falou, realmente, produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela, entregou a Moisés. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-las. Preste atenção nisso aqui, tá? Veja o que Caleb diz. Com certeza podemos conquistá-la. A certeza de que conquistaria essa terra. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Hoje não vai dar, mas a gente não vai dar mais tempo, mas a gente vai falar amanhã sobre isso especificamente, inclusive porque vai estar na página da gente falar isso. Com certeza podemos conquistá-la, disse ele, e os homens disseram: não podemos conquistá-las porque são mais fortes do que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Primeira coisa que a gente pode ver aqui, quer dizer, segunda, a primeira é a fé que Caleb tem, né, dizendo que não, com certeza podemos. E o que os outros homens dizem, não, não podemos, eles são fortes demais. Ninguém ali está contando com a força de Deus, né, desses homens. Então, eles espalharam os israelitas. O que é importante a gente ver aqui? Como pode um relatório, um ponto de vista, né? No mesmo grupo de pessoas, o mesmo ponto de vista. E aqueles ali espalharam por toda uma comunidade. Imagine só a quantidade de pessoas, de soldados que nós já vimos aqui, né? Que Israel tem. Imagina que eles pegaram esse relatório, fizeram daquilo verdade, porque Caleb, né, era o único ali que estava falando, não, a gente pode com certeza. Aí os outros 39 que estavam ali, né, alguns deles ali, todos chegaram e representaram todo o restante dizendo, não podemos enfrentar, são mais fortes que nós. Olha o poder que tem as pessoas na nossa vida, ou ao seu redor. Se você fala para uma pessoa, se uma pessoa te diz, tá chovendo lá fora, e 39 pessoas te dizem, acho que é alguma coisa no olho, 39 pessoas te dizem, não, tá um puta sol lá fora, não tá chovendo lá fora, pode ir. Eu tenho certeza absoluta, a não ser que seja uma pessoa que você confia 100% da palavra, né? Mas que ainda assim, né, pode dar uma duvidazinha, porque, poxa, 39 acabou de voltar dizendo que tá chovendo. Uma pessoa só, digamos que você esteja nessa comunidade, digamos que você esteja ali, você conhece Caleb, você conhece os outros 39, mas você conhece como você conhece, né, daqui da comunidade, mas não é que você tá ali e você tem um relacionamento com o Caleb e você fala, conheço ele 100%, porque você vai ver o estrago que vai acontecer. Então, isso significa que o que eu estou dizendo tem embasamento no que eles não acreditaram, né? Acreditaram que era realmente muito difícil, que era ruim, a terra era difícil de conquistar e tudo mais, obviamente negando, rejeitando o poder que Deus tem para conquistar as coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Então, isso, obviamente, o que a gente está lendo é uma coisa que, ai, tá, mas eles estavam indo para a guerra, é óbvio que eles tiveram medo, tá? E outra coisa para a gente falar, o medo paralisa. Você não escuta nem mais a voz de Deus quando o medo está perto de você, quando o medo domina o seu corpo, a sua mente, você não escuta a voz de Deus, você não lembra da Bíblia, você não lembra, não adianta, por quê? Porque é algo que domina o corpo humano. A ciência explica, a neurociência explica e a Bíblia também explica. Deus fala quantas vezes não tenha medo, 365 vezes
na palavra do começo ao fim dela, ele fala 365 vezes: não tenha medo. Deus sabe o que o medo fez, né? Deus sabe o que o medo cria no ser humano. Deus sabe o que o medo faz no ser humano. Então, o medo paralisa. E isso é uma coisa que a gente vem ouvindo para lá e para cá, para lá e para cá, e que não seja banalizado, porque de fato o medo paralisa. Então, de 40 homens, um pensa que não, que podemos sim fazer. Mas 39 não. Cuidado quando vocês ouvirem aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, porque isso é mentira. Eu nunca acreditei nessa coisa de a voz do povo é a voz de Deus, né? E Deus me permite com que eu tenha acesso a pessoas hoje, né? Ou tanto lá no Instagram como eu fiz, ou aqui agora, para dizer a vocês não creiam, porque a voz de Deus é que está na palavra de Deus. Não é o que a quantidade de pessoas fala. A voz do povo não é a voz de Deus. Não foi escolhendo Saul como rei, não foi aqui dando relatório negativo em relação a isso, não foi quando todos pediram a crucificação de Jesus ao invés de libertar Barrabás, não foi, e assim vai continuar sendo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é clara, limpa e tem um nome, Bíblia Sagrada. Essa é a voz dele. Quando ele fala, e essa é a palavra dele, né? Então, quando ele fala, vai, e faça. Quando ele fala, isso não é do meu princípio, não faça, porque vai dar errado. Ah, não, mas as condições humanas estão todas boas para dar certo, tá? Tá tudo bem para isso, tá tudo bem para aquilo, isso está dando bom, isso está dando certo. Não faça. Se vai ter a consequência lá na frente, se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, você vai enfrentar. Se você enfrentar com a de Deus, achando que aquilo ali é a consequência ruim, não, aquilo ali é o processo de onde Deus está te levando. Agora, se der a consequência ruim, é aquilo ali completamente mudar a sua vida, seus caminhos, sua mente, seu sistema nervoso, não é de Deus, obviamente. Então, cuidado, porque a gente está vendo aqui que com a quantidade de pessoas, ela é muito capaz de dominar a mente humana. Se 50 pessoas estão falando com você, não coma isso, e uma só fala, mesmo que você não conheça essa uma, mas aquela ali que ela está falando, muitas vezes é aquela ali que representa o Espírito Santo falando que você não vai fazer, você vai lá e vai pelo povo, né? Então, isso é uma coisa assim que de testemunho pessoal mesmo meu, isso sempre esteve na minha vida. Quando eu fui modelo, eu tive acesso a muitas coisas, eu fui exposta a muitas coisas, né? Que eram fáceis de se ter acesso, né? Festas e pessoas de XYZ classe, ou drogas, ou viagens, ou libertina, tudo que vocês possam imaginar eu tive acesso. Todo mundo dizia: experimenta, experimenta. Você está na festa, experimenta. Só um pouquinho não faz mal. Meu Deus, é só um trago, não vai dar nada. Só esse pouquinho aqui não vai te deixar alterado. Ou isso aqui. Nunca foi o dia em que eu fiz. Tá bom, me convenceram, nunca. Eu sempre tive na minha cabeça. Obviamente, isso vem da condição da base, né, cristã que os meus pais me deram, né, minha mãe me pôs em catequese naquela época e tudo mais, ainda era igreja católica, mas a Bíblia Sagrada, a forma, eu nunca li a Bíblia Sagrada, né, mas como a gente aprendia na catequese uma frase ou outra, então Jesus sempre esteve presente na minha vida. Eu não tinha entendimento do que era o Espírito Santo especificamente, do que era Deus, mas eu sabia que Jesus estava sempre me olhando. E, obviamente, os meus pais terem me educado, né? Minha mãe também sempre ensinando o que era o correto a se fazer sempre. Então, sempre na minha mente teve não decepcionar os meus pais e, principalmente, Deus está olhando. E mais ainda é eu saber que eu nunca precisei da bebida para me fazer feliz. Se eu estava num lugar de festa e não podia estar feliz comigo mesma, com os meus amigos, ou só com a companhia das pessoas, tinha alguma coisa muito errada. Se eu estava em lugares em que eu tinha que usar droga para me sentir bem para poder aproveitar o lugar, tinha uma matemática errada. Então, na minha vida, isso não é um testemunho pessoal meu, na minha vida, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. E isso é muito importante, porque a gente vai ver agora, no próximo capítulo, né, o que acarretou eles acreditarem em 39, né, e não, obviamente, no que Deus mandou, né? Peraí, só um minutinho. Uma coisa me incomodando aqui. Só um minuto.
Alguma coisa me incomodando, eu não sei o que é agora, especificamente. Enfim, sei lá. É alguma coisa que eu tinha que falar, mas eu não tô entendendo. Enfim. Números. Números. Não são 39, não são 29, não são 49. Acho que é isso. Não tem números de homens. É isso? É isso. Acho que tá, tô confundindo 40 dias com 39 anos, 29. Esqueçam os números. Obrigada, assim. Obrigada, 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 obrigada. Esqueçam números, tá? Por algum momento eu botei 39 na minha cabeça, mas não é isso. Então, independente, né? As pessoas, os homens que Deus tinha enviado ali, todos eles ali, tirando um, né, Caleb, que a gente vê ali agora, e prestem atenção em Caleb, prestem atenção, né, Josué, a gente vai ver mais lá na frente, mas prestem atenção nesse que falou não, com certeza podemos conquistá-lo. Sempre vai ter alguém na sua vida que você vai fazer alguma coisa e aquela pessoa específica vai dizer, não faça, porque ela te conhece ou porque ela já tem uma experiência, porque, né, não faça. E aí você vem com aquele outro restante, vai, só hoje, pode, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ali te corrompe. Aquilo ali quebra os seus princípios. Aquilo ali te faz você pecar. O que é o pecado? É você se afastar de Deus. É você ir contra o que Deus fala. É você fazer o que Deus disse para não ser feito, né? Em nenhum momento Deus chegou para ele e falou para eles, né, e falaram assim: vejam se vocês vão conseguir pegar a terra. Vão lá e vejam, Moisés, avisa para ele, pergunte a eles, porque eu, Deus, não sei, não consigo ver se a terra vai ser boa ou não, e eu preciso dos olhos deles. Vai lá, Moisés, e mande. Deus nunca fez isso. O que que Deus mandou Moisés fazer? Vai lá, explorem. Vai lá e veja a terra que eles têm. E na minha opinião, é mais assim, Deus dizendo, vai lá e veja o que eu disse que é verdade e o que eu disse que eu vou te dar. Para mim, no meu coração, eu vejo que é mais assim, Deus mostrando para eles tudo aquilo que ele falou era verdade e o que eles vão, né, onde eles vão habitar e tudo mais. Na minha concepção. Quando Deus fala, vai lá, explore, vai lá e veja. Deus em nenhum momento falou, vai lá e vê. Quando Moisés, obviamente, fala, vá lá e veja se são fortes, se não, dá a entender que ele está querendo um feedback, obviamente, do povo que está morando lá. Mas Deus em nenhum momento falou assim, vai lá e vejam se vocês vão conseguir tomar essa terra. Vão lá e vejam se vocês são mais fortes do que eles. Vão lá e vejam se vocês serão capazes de derrotar todos eles, se caso vocês tiverem que enfrentar a espada. Deus nunca falou isso. Então, isso, às vezes, né, é, é um tipo de entendimento que a gente precisa ter na vida. Que nem sempre Deus está falando para você, vá lá e veja, porque quando a gente faz isso, a gente coloca o poder dele em ação. A gente tira, né, em ação, em dúvida. A gente tira o poder que ele tem na palavra. E aí a gente fala, mas eu não consigo trocar agora de emprego porque é isso e aquilo. Mas Deus botou no meu coração para mudar. E não, mas as portas estão fechadas. Não, mas não vou conseguir porque isso e aquilo. Ah, não, não vai dar porque, poxa, eu nem conheço. Ou não, não vai dar porque eu nunca nem tentei. Não, não vai dar porque não deu certo com tanta gente. Por que que vai dar comigo? Ou então, tudo isso é colocar o poder de Deus na balança. Tudo na nossa vida. Ai, não, mas eu não vou. Eu tenho um outro relacionamento, não, eu já estou tão machucada com o relacionamento antigo, não vai dar certo. São todos iguais, são todas iguais. Ah, não, porque toda vez que a gente carrega essas coisas do passado que vêm e vão, como é que fala? Vão enfraquecendo a presença de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, tudo isso não vem de Deus, é o diabo mexendo na sua cabeça, usando o externo. Quantas vezes você precisa ver alguma coisa para saber se você pode ir ou não? Se dá medo, ai, deixa eu ver primeiro. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer quantas coisas, tantas vezes, né? É, por exemplo, um outro exemplo pessoal meu. Quando eu morava em Manhattan, por exemplo, em Nova York, eu ia para a igreja, né? E teve uma época de muita dificuldade financeira especificamente que eu passei, um período, mas para honra e glória do Senhor foi um período curto, mas que foi o suficiente para me ensinar muita coisa. E esse período que eu passei, eu não podia ir para a igreja de metrô, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou a pé e vou, né? Só que eu morava na parte east de Manhattan, né? Na parte de cima. Então,
Eu falo, nossa, mas vai dar tipo. Era um domingo, não faltava igreja por absolutamente nada. Inclusive, foi a igreja em que eu me converti especificamente. Eu não faltava, até porque eu trabalhava voluntária na igreja, então eu tinha que estar na igreja. Nesse dia, nesse domingo, eu não trabalhei na igreja. Então, eu tinha que ir para o culto. E aí, se eu olhasse o mapa de Manhattan, se eu olhasse quanto tempo ia dar, né? Aquilo ali me tiraria do meu eixo, com certeza, porque ali seriam tipo quase 40 minutos para mais andando só para chegar à igreja. Então eu teria que sair tipo 1 hora e pouquinho mais cedo, e aí ia cansar, chegar. Então, olha o tipo de pensamento. Ai, meu Deus, uns 40 minutos é que eu saia e desça tudo, e aí eu vou chegar lá cansada, e aí depois tem que voltar, tipo 11 da noite. Como é que eu vou fazer? Prestem atenção nesse testemunho. E aí eu não sei, porque vai acabar 11, eu vou ter que subir tudo sozinha e vou, nossa, perigoso, não sei, acho melhor não ir. E alguma coisa no meu coração, não falte igreja, vá para a igreja. Foi no começo da minha conversão. Vai à igreja, vai à igreja, vai à igreja. Falei, bom, ok, eu vou à igreja. Eu não me lembro agora se foi no dia em que eu me converti, ou se foi antes do dia, se foi depois, eu não me lembro, né? Poderia ser uma história linda se eu dissesse que foi no dia que eu me converti, mas não me lembro. Então eu fui à igreja, fui andando, 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 fui vendo as lojas e falando com Deus e conversando e fui. Cheguei à igreja, assisti o culto, foi maravilhoso. Fui para sair. Na hora que eu fui para sair, falei, bom, agora eu vou ter que voltar. Vou subir 45 minutos ou mais, porque agora é subida e eu vou ficar meio cansado e tudo mais, né? Era 11 e pouca da noite. Aí dentro da igreja mesmo, quando, né, as pessoas estavam saindo, tinha um homem lá, um rapaz, devia ter minha idade na época. Ele chegou e falou: Ah, você é nova por aqui? Não sei o quê. Eu falei assim: Não, já tô vindo aqui já tem um tempo, eu conheço, né, do Brasil e tudo mais. Aí ele falou: Você tá indo pra onde agora? Você mora aqui há muito tempo? Eu falei: Ah, eu cheguei aqui tem tanto tempo. Nananana. Ele falou: Você tá subindo? Eu falei: Tô subindo, eu moro lá pra cima. Aí eu não queria perder um segundo, porque assim, ia ficar tarde pra eu voltar. Eu falei: Ah, eu tô subindo e tal. Aí ele falou assim: eu tô indo pra lugar X, mas eu vou subir com você. Aí eu falei, opa, peraí. Aí eu, Thay, né, já comecei a ficar meio noiada, porque eu falei, bom, eu conheço, a pessoa vai comigo, vai que ele é um doido, sei lá. Mas no meu coração veio paz. Aí eu falei, não precisa, eu vou rápido, 40 minutos, eu vou subindo e tudo mais. E eu tava de tênis, eu fui toda confortável, porque eu tinha que subir e descer, pensei em subir. E aí ele falou assim, não, eu vou com você, imagina, é perigoso você ir, gente. Foi um anjo. Eu nunca vi aquele homem na minha vida. Eu trabalhava na igreja, eu nunca vi aquele moço na igreja. Obviamente, a igreja é gigante, mas eu nunca lembro. Uma das coisas que eu fazia na igreja, né, como voluntária, era trazer as pessoas que estavam na fila imensa para dentro, né, e sentar algumas pessoas específicas que tinham nome marcado, nos assentos e tudo mais. Eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. E quando eu cheguei, quando eu falei ok, eu falei, gente, ele me acompanhou da igreja, ele me acompanhou o caminho inteiro. Eu não tive medo. Eu conheci uma pessoa nova, mas nunca mais ouvi. Não sei quem é, não troquei telefone, porque eu sou noiada mesmo, então não troquei telefone, não lembro o nome, não sei, não sei quem foi, não sei quem era. Mas o medo que eu tinha quando eu estava em casa, de não ir para a igreja, de não. E eu estava assim, sabe quando você ama, vocês não têm ideia assim, do prazer da minha vida era chegar domingo, né? Eu trabalhava na igreja quarta, quinta, sexta, sabe? Mas assim, o prazer da minha vida era o domingo. Então, quando eu fui, eu enfrentei aquele medo. Obviamente, a gente precisa entender o que que é responsabilidade e irresponsabilidade também, né? Eu fui, mas eu fui mesmo na cara e na coragem, porque eu confiei muito em Deus, mais do que na minha própria noia, de tipo, ai, tá tarde, não sei o quê. Fui na cara e na coragem de Deus e falei, eu quero, porque eu quero assistir o culto. Deus, ele vê essas coisas. Ele vê o passo de fé que você dá e ele não tira o tapete para você cair. Ele não tira o concreto que vai te dar no buraco. Ele não fecha a porta para você bater com a cara ali. Quando você dá um passo de fé, ele põe todo o restante do caminho para você. Quando eu cheguei na igreja, quando eu fui, ai meu Deus, agora eu vou ter que voltar. Senhor me abençoe o caminho, né? E vem uma pessoa, é um anjo, foi um anjo. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando que isso me sobe, vai todo o caminho comigo, me guardando, né? Porque é um homem, né? Dá uma outra intimida, né? Se viesse alguém, alguma coisa do tipo.
subindo. Eu não lembro de nada desse dia. Assim, eu lembro, obviamente, de uma conversa básica. Oi, oi, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, o que que você faz? Ah, eu acho... Eu não me lembro da história dele, gente. Eu não lembro. Eu sei que foi, assim, testemunha de que Deus, ele sabe do coração, ele sabe da intenção que tem no nosso coração e o que aquilo vai causar pra gente. Olha só, depois de tantos anos, estou eu aqui dando esse testemunho. E não é a primeira vez que eu dou, não, já falei várias vezes sobre essa história. Então, eu não sabia, né? Obviamente, com a responsabilidade. Você sente, você, né? Você tem tem uma anteninha que sobe. E eu tô com a minha anteninha toda, sempre tá assim. Assim não. A minha anteninha tá sempre assim, sempre pra cima. Nunca baixa. Mas nesse dia eu senti de ter essa pessoa andando comigo até lá. E eu sou grata, né? Obviamente. A gente tem que estar alerta sempre, né? Não é simplesmente ir lá e fazer. Mas a gente está atento ao que Deus tem para nossa vida e o que o medo faz, né? E foi tão especial aquele culto que nunca saiu da minha cabeça. Eu poderia ter esquecido, tipo assim, não, aí uma pessoa foi, me levou lá e acabou, mas não. Fez a diferença. Olha o que que o cérebro recordou, olha o que que o coração e a alma recorda para compartilhar aqui agora. Então, isso aqui é um exemplo. Isso é um exemplo porque Deus não mandou eles irem lá ver se eles eram capazes de pegar essa terra. Ele não mandou ir lá ver se eles poderiam. Deus só mandou eles irem lá para ver o que tinha, ver o povo que tinha, se eram fortes, se não era, ver, só para ver. Deus mandou explorar. Mesmo que seja para eles poderem saber se eles eram fortes ou não, o povo, né? Não eles sim, mas o povo. Deus não falou, vai lá e vê para vocês terem medo ou não terem medo, né? E aí, eles continuaram. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra que Deus prometeu lá atrás para Abraão, lá atrás. Chegou o grande momento e eles ainda conseguem espalhar um relatório negativo do que Deus falou que era certo, que era positivo, que era a palavra dele. Eles em nenhum momento colocaram Deus. Olha o que que eles disseram. A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. O que ele está dizendo é: Deus colocou todos nós numa armadilha e todos vamos morrer. É assim que se traduz isso aqui quando você vai de encontro com a palavra de Deus e rejeita o poder de Deus. Deus vai nos botar numa armadilha e vamos todos morrer. Todas as pessoas que vimos são enormes. E por isso que eu falei que não ia dar tempo, está no fim do dia, mas a gente vai falar sobre essas pessoas enormes amanhã. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. A gente vai falar sobre isso. E também, inclusive, Golias, né? Que também é um gigante, como sabemos que Davi o derrotou. Enfim, com uma pedra, que não é uma pedra, é com fé, né? Eu sempre penso assim, quer dizer, não sempre, mas não sempre, porque eu nunca pensei dessa forma, a não ser que eu já tenha falado isso antigamente no Instagram, mas agora me vem de falar assim dessa forma, que não é uma pedra né, que Davi atirou em Golias, foi a fé. Porque enquanto ele está botando para trás o estilingue para projetar até a pedra, ele está louvando a Deus, entregando a Deus, dizendo que aquela batalha era de Deus, não dele, né? Então a gente vê o que que a fé ela faz e o que que o medo não faz. Porque olha quantas pessoas poderiam ter enfrentado Golias e Davi foi lá com fé e falou assim, olha o tamanho de Davi, né? Para início de conversa. E é o que a gente está falando aqui de tamanho. Então, nosso tamanho, o Deus que a gente serve, não tem nem comparação. O tamanho do cérebro que a gente tem, da capacidade que a gente tem de pensar, capacidade que a gente tem de colocar A com A, um mais um, não se compara com a de Deus. Então, nunca duvide. Nunca duvide de Deus, nunca duvide do que Ele pode fazer, nunca ponha a sua fé para trabalhar para você. Ponha a sua fé para fazer a diferença na sua vida, porque enquanto você tiver medo, enquanto você tiver receio, enquanto você não ousar com a palavra de Deus, com o nome de Deus que você carrega, essas coisas que estão aqui vão acontecer. Paralisar você, te desestimular, mudar a sua trajetória, a não ser que você esteja conectado com Deus que te fez, que te criou, que te chamou para crer nele, te chamou para crer no Filho dele, te chamou para servi-lo, né? A não ser que você tenha essa conexão, todo o restante é nada para gente. Porque para ele
Tudo é possível, ok? Finalizamos a nossa live de hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 14. Vocês têm 5 mensagens aqui, eu vou ler rapidamente, porque eu não sei se a gente já passou 1 hora quase, basicamente, de live. A voz do povo nunca vai poder ser comparada com a voz de Deus. Essa frase não faz sentido nenhum para mim também. Amém. Graças a Deus, amém. Boa noite, que saudade gigante você aqui no Premium, sabia? Você está falando com a minha mãe, provavelmente. Abençoe nós no próximo, amém. Ok, é isso. Enfim, vamos lá. É maravilhosa essa live, amém, mano, amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para Ele sempre. Vamos finalizar aqui então. Amanhã a gente volta com o capítulo 14, se Deus quiser. E para quem estiver assistindo esse, provavelmente eu já coloquei o outro que a Vi e a Grazi me disseram que não subiu no YouTube. Então eu vou fazer isso agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.